Brasil é conhecido como o maior país católico do mundo, além de possuir milhões de cristãos que professam outras crenças que não a católica. Por esta razão, as comemorações do Natal, no dia 25 de dezembro, são uma tradição disseminada por grande parte da nossa sociedade. No entanto, outra marca do nosso país é a abertura a diversas expressões religiosas, sociais e culturais. Assim, há espaço para que grupos religiosos de diversas crenças se expressem livremente. O nascimento de Cristo congrega a todos, católicos ou não, neste espírito natalino. Mas qual é a real história do Natal? Conhecemos muito o Natal dos cristãos católicos, mas e outros povos, outras culturas, como também celebram o nascimento de Cristo? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o historiador Ricardo Carvalho. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Ricardo, então, como é que o Natal, nesse aspecto histórico, o que é que podemos dizer do Natal como fato histórico não só ligado à crença, né, do povo cristão católico? O Natal ele é um fato histórico como evento, mas não como data do nascimento do Cristo. Cristo efetivamente não nasceu no 25 de dezembro. Isso pode decepcionar muita gente, mas isso é uma data que foi inventada, né? Um Papa, Júlio I, estabeleceu essa data como uma conveniência, assim que o cristianismo se converteu em religião oficial do Império Romano, no século IV, no final do século IV, aí era preciso uma data, né? Na verdade, antigamente, os cristãos primitivos, eles comemoravam o nascimento de Jesus em 6 de janeiro, equivalente ao nosso 6 de janeiro. Só que o período... Mas, desculpe, 6 de janeiro, que seria a festa da Epifania, a festa dos Reis? Pois é. Era quando se comemorava, os cristãos primitivos comemoravam o suposto nascimento de Jesus, que ninguém, na verdade, tem uma data precisa. Alguns até defendem, muitos estudiosos defendem que Jesus nasceu no ano 6 a.C. Então não existe nenhuma data precisa. Na verdade, essa data do 25 de dezembro foi estabelecida como uma forma de criar uma conveniência entre os festejos pagãos e os festejos do Natal, agora, o 25 de dezembro. Por que isso? Porque, na verdade, existe uma festa romana pagã que vai entre 17 e mais ou menos 23, 24 de dezembro, que são as Saturnálias. Essas festas são festas em homenagem ao deus Saturno. É mais ou menos o período em que se comemora o solstício de inverno no hemisfério norte, que é o período do, digamos assim, o último dia com mais sol antes do inverno rigoroso do hemisfério norte. Então se costuma nessa época acender fogueiras, se iluminar as casas, se costuma nessa época matar animais, fazer sacrifícios para poder garantir a carne durante o período rigoroso do inverno. Então era uma festa, um período de muita comemoração, muita festa, então o imperador romano resolveu estabelecer como uma data oficial. É bom lembrar também que na época da Saturnália se costumava tirar uma árvore, né, uma conífera que sobrevivesse ao longo do período sem precisar, né, de irrigação nem nada, eles cortavam a árvore e colocavam dentro de casa durante esse período do inverno rigoroso. Era uma forma de trazer um pouco da natureza verde para um período de muita neve, de muita aridez, que é o inverno do hemisfério norte. Aí o dia 25 de dezembro ficou. Simbolicamente, portanto, então, como... Na verdade, assim, hoje é o nascimento de Jesus, né? Mas não efetivamente Jesus nasceu nessa data. Provavelmente, se nasceu no começo de janeiro. E, historicamente, aí não tem nenhum registro, algo que chegue perto da uma ideia de qual seria a data efetiva do nascimento de Jesus? Absolutamente nada. O que pode existir é se há realmente aquela questão da estrela de Belém, se a estrela de Belém cruzou os céus da Galileia, do planeta Terra, naquela época, alguns astrônomos atribuem a um cometa, provavelmente o cometa Halley, ele teria passado em torno de 19 de fevereiro do ano 6 a.C. É que teria nascido Jesus nessa época. Se é que existe alguma previsão ou algum dado uma data mais precisa, seria em torno disso. Mas o que importa efetivamente é o símbolo, né, do Natal. Não é a data que nasceu Jesus, isso não é tão importante. Mas é o momento em que se comemora o nascimento dele, né? A gente, precisamente, né, a gente comemora o nosso aniversário, mesmo sabendo que de 4 em 4 anos tem um ano bissexto que cria, né, desregula essa questão da contagem do tempo, a gente comemora, fica feliz com o nosso aniversário, então há de se comemorar também o nascimento de Jesus. E se o nascimento de Jesus é histórico, como entender a presença marcante da figura do Papai Noel? Quando, historicamente, ele começa a fazer parte do contexto do Natal e aí expandido não só o Papai Noel, como outros símbolos, comércio... Quando é que surge? É possível estabelecer? É muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos devagarzinho. Primeiro que Papai Noel existe. Não estou falando só do ponto de vista poético, não. Estou falando do ponto de vista histórico mesmo. Provavelmente ele nasceu na Turquia, viveu na Turquia. Ele era um bispo chamado São Nicolau. Esse bispo São Nicolau, que é comprovadamente histórico, em torno de 280 depois de Cristo.
E ele parece, pelos dados e relatos da época, ele era muito bom, gostava de distribuir presentes entre as crianças. E essa tradição se perpetuou. Como nós acreditamos na imortalidade da alma, significa que o São Nicolau existe, né? Papai Noel existe, não há por que ninguém se angustiar com isso, não. Ele continua existindo. Ricardo, sobre o presépio, outro símbolo também muito marcante no Natal. Como é que eles surgem? Que explicação, que sentido, que simbologia os presépios têm nessa data? A primeira configuração física do que a gente pode chamar de uma igreja cristã nasceu na Casa do Caminho, né? Quando os discípulos, né, de Jesus conseguiram se reunir. Há um relato de que há uma primeira tentativa de montagem de uma coisa equivalente ao presépio, exatamente nesses primórdios do cristianismo. Mas assim, o que há de mais preciso em termos de relato é que foi Lutero, né, Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante na Alemanha, que teria organizado pela primeira vez, montado com figuras, né, de barro, organizado o primeiro presépio. Atribui-se a ele também o fato de ter criado a árvore de Natal, né, dele ter trazido a árvore, ter enchido a árvore, que já era uma tradição da Saturnália, mas enchido de objetos, né, de decoração, e que isso acabou se perpetuando até hoje. A gente preserva uma tradição que não é muito nossa, né, assim, porque as coníferas, né, o pinheiro, é uma coisa mais, né, de zonas frias, mas a gente bota aqui, enche de floco de isopor, vale, o que importa é o espírito, né? Agora, voltando ainda a essa cena, né, na verdade, que o presépio retrata. Então, trazendo isso para o aspecto histórico, e que, com a sua presença nessa entrevista, explorar um pouco isso, que fatos históricos estão relacionados àquele episódio, ou seja, de Maria, que se encontra, que tem Jesus dá luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo, numa manjedoura, enfim. Que fatos históricos estão, de fato, relacionados a essa cena? O que a gente tem de elemento histórico está relacionado ao trabalho dos evangelistas, né? Daqueles homens que redigiram os textos do evangelho e que trouxeram para a gente à tona essas referências. Muitas referências, assim, hoje não há mais nenhuma dúvida de que Jesus Cristo existiu como personagem histórico, de que aquela cena existiu, que era filho de Maria e José, e que houve o recenseamento, que houve aquela perseguição, né, em que o César determina que todas as crianças, né, na verdade Herodes, entre 0 e 2 anos, fossem exterminadas como uma forma de eliminar aquele que supostamente nasceria para questionar o poder do Império Romano. Tudo isso são fatos históricos. A gente não tem realmente nenhum documento, e a história se baseia realmente em documentos que relatem de forma precisa a cena, a manjedoura, né, todos esses detalhes, mas isso vai fazendo parte da tradição. Hoje a história, ela leva em conta também a tradição oral, né, que são aqueles elementos que são somados, né, pela descrição, pelo chamado direito consuetudinário, pela tradição consuetudinária. Isso tudo vai sendo incorporado, mas não há nenhuma precisão histórica, assim, falando como historiador, obviamente. Claro. Se a gente for falar como cristão, obviamente a gente vai entender que aquilo tem todo um símbolo, todo um significado, né, da pureza do nascimento de Jesus. Mas os fatos históricos que estão no entorno do nascimento de Jesus, o domínio romano sobre a região, assim como toda a vida dele, a perseguição, a crucificação, todos são fatos que têm uma relação direta com o que a história pode comprovar. E outras religiões e outros países, como é que lidam historicamente com essa data? Mais ou menos assim, os países de tradição cristã, basicamente da mesma forma que a gente, né, com uma variação ou outra. Em alguns países do hemisfério norte, o vínculo com o nascimento realmente de Jesus tem se perdido muito mais. Nós, latino-americanos, e os países latinos, eu diria até Itália, Portugal, Espanha, países com a tradição católica mais significativa, ainda preservam essa ideia do nascimento de Jesus, o símbolo que isso traz, né? O Filho de Deus que veio à Terra. Mas alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, você vê as festas de Natal, elas não têm mais quase nenhum vínculo com a ideia da cristandade. É uma festa que se fala de fraternidade, amor, mas mais uma festa do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo acabou ganhando, né, essa briga, pelo menos temporariamente, em relação ao que significa mais profundamente o nascimento de Jesus. Esse tom comercial da festa começa mais ali no século XX? Porque realmente depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo definitivamente se estabelece. A prática de dar presentes, não, ela é antiga, ela já vem bem lá nessa ancestralidade do nascimento da festa do Natal. Mas se transformou nessa loucura realmente de consumismo, né, em que as pessoas estão focadas muito mais no que vão dar, no que vão ganhar, no significado que aquilo tem comercial, obviamente depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial houve uma explosão disso que a gente chama de marketing, né, do marketing comercial, do grande comércio.
E isso alimentou fortemente a ideia do Natal como um momento de comprar presentes, dar presente, comprar roupa nova, encher a casa de comida e etc. A própria figura do Papai Noel, falávamos anteriormente no último bloco, tem esse aspecto, né, da troca do presente, do bebelinho que traz o presente. Agora, claro, também está aí esse espírito da solidariedade, da troca, o presente também como um ato simbólico, né, de estar presente. Eu acho que a gente não pode ser chato, né, assim, aquela abordagem, porque o Natal se transformou. Realmente a gente sabe de tudo isso, mas cabe cada um de nós, no coração de cada um de nós, a gente conseguir resgatar o significado pleno disso, né? Lembrar de que a festa do nascimento do Mestre, do maior de todos, aqueles que teve na Terra, aquele que trouxe a mensagem revolucionária do amor, que foi Jesus, e isso é historicamente impactante, é o maior paradigma, né, de transformação que a humanidade já viveu. E, claro, entender como esse momento realmente, né, da gente olhar para o outro, olhar para si mesmo, avaliar o ano. Né, o fato de ser no final de um ano tem um significado muito grande. É hora da gente refletir sobre o que nós construímos, né, o que nós podemos melhorar, sobre o entorno da gente, seja familiar, seja social, e olhar um pouco mais, né, e ver que realmente é preciso se fazer muito para transformar esse planeta em algo mais cristão. O Natal cristão católico a gente já conhece muito bem, celebramos. Agora, outras religiões, outras culturas, de que forma celebram o Natal, Ricardo? Bem, o Natal precisamente é celebrado pelos cristãos, não só católicos, né? Os cristãos espíritas, os cristãos evangélicos, protestantes e etc. Mas, assim, muitas religiões consideram Jesus como um personagem significativo. Por exemplo, a religião judaica considera Jesus como um personagem importante, um dos profetas que veio anunciar a vinda do Messias, já que para os judeus Jesus não é o Messias, ele não é o Salvador, ele não é o Cristo, ele é um daqueles que antecede. Enquanto, por exemplo, os espíritas consideram aquela frase de Jesus, de que eu lhes mandarei o Consolador prometido, como um anúncio de Jesus para a vinda de Allan Kardec, por exemplo, já os judeus eles consideram essa frase, eu lhes mandarei o Salvador prometido, como a vinda do Messias, que para eles não chegou ainda. Porque para os judeus eles estão ainda antes de Cristo. Eles aguardam a chegada do Messias, né? Que para eles vai nascer ali próximo do Muro das Lamentações, em Jerusalém. Os muçulmanos também consideram Jesus um personagem importante, porque Jesus, assim como a religião cristã, a religião judaica, criou as bases para o islamismo, essa religião que hoje é a que mais cresce no mundo. Já ultrapassou, inclusive, os cristãos católicos. Ainda o islamismo não é a maior religião do mundo ainda é o cristianismo. Mas já existem mais muçulmanos do que católicos no mundo. Eles consideram Jesus também uma figura... Quer dizer, Jesus é quase uma unanimidade mundial. Né? Falando em unanimidade mundial, como é que uma tradição dessa atravessa séculos e é mantida de maneira tão forte, mobilizando tantos países, tantas religiões, tantas pessoas? Eu acho essa resposta muito simples, assim, porque não existe nada mais poderoso do que o amor. E as pessoas querem ser boas. As pessoas querem viver a fraternidade. Nós temos nossos percalços, erramos, recalcitramos no bem, mas todos querem viver o bem. Todos nós nos emocionamos quando vemos uma cena de solidariedade. Todos nós queremos viver a experiência da solidariedade. Né? Eu posso fazer, né, minha experiência pessoal, por exemplo, eu vejo junto com meus alunos, eu sou professor de ensino médio também, e eu vejo qualquer campanha social, como meus jovens se envolvem, como os meninos se sentem mobilizados, como eles se emocionam com isso. Todos nós queremos ser bons, e Jesus pregou isso, a ideia da bondade, do amor, da fraternidade. É uma tradição irremovível. A humanidade nunca mais deixará de comemorar o Natal como um momento de celebrar a paz e o amor sobre a Terra, sem dúvida nenhuma. Agora, Ricardo, pensando nessa força que tem essa celebração, nós temos alguma outra experiência nesse nível? Historicamente, temos alguma outra referência de comemoração tão intensa e difundida do nascimento de outro líder que não Jesus? Nascimento precisamente não, mas, por exemplo, entre os muçulmanos, eles comemoram o mês do Ramadã. O mês do Ramadã é o mês que eles celebram a revelação do Corão, que é o livro sagrado, né, por Alá a Maomé. Então, nesse momento, é uma festa belíssima, né? O calendário deles é móvel, porque eles usam um calendário lunar e nós usamos um calendário solar. Então, eles têm uma festa variável, que é o mês do Ramadã, mas é uma festa belíssima. E quando acontece a Hajj, que é a grande peregrinação dos muçulmanos a Meca tem em torno de 400 a 500 mil habitantes. Durante o Ramadã chega a 4 milhões. A cidade aumenta a população mais do que Salvador, aumenta no Carnaval. Então, realmente é uma festa muito bonita, assim, sem dúvida nenhuma. Talvez, assim, comparada com o Natal, seja o mês do Ramadã entre os muçulmanos. Agora, nós podemos falar também da simbologia que está ligada ao Natal. Já falamos aqui da árvore, da figura do Papai Noel. Agora, há outros símbolos também, existem outros símbolos também, né? As luzes, enfim, a própria ceia, isso tudo está ligado aqui.
Ligado à tradição, né? Passo a passo a gente vai remodelando nossas tradições originais, mas aí voltando ao início da nossa conversa aqui, a maioria dessas tradições elas nascem realmente das Saturnálias, que é a abundância de comida na mesa para celebrar o final, né, de um ciclo e o início de um novo ciclo, a árvore, as luzes, porque era um hábito também dos romanos durante as festas ao deus Sol, né, que era o Saturno, iluminarem a noite para reproduzir a presença do Sol. Então, todas essas aí a gente vai adaptando com o passar do tempo a humanidade, como hoje. A gente já sabe, por exemplo, eu, com os meus 46 anos, eu posso dizer que há 30 anos atrás a comemoração do Natal na minha cidade não é como é agora, 30 anos depois, né? Na minha adolescência não é. E a gente vai ver, nossos filhos e netos já verão manifestações diferentes desse mesmo Natal. Então a humanidade vai reciclando, remontando, readaptando a realidade de cada momento. Quer ver uma tradição nova? A noite de Natal, vocês sabem que os celulares quase travam na noite de Natal. Por quê? As pessoas não só ligam, mas mandam torpedos. E eu acho que essa é uma tradição nova, né? O Natal na internet, que é uma coisa mais recente. Essa forma de confraternização usando esse veículo, né? É verdade. Vamos ver. A gente conversou com o historiador Ricardo Carvalho sobre o Natal, né, sob o ponto de vista histórico, relacionando também com outras religiões que não apenas cristãs. Esse foi o nosso papo de hoje no Frequência Baiana. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a vocês e desejo a todos um Feliz Natal. Obrigado, então, Ricardo. Feliz Natal a todos que nos acompanham no Frequência Baiana.